A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É muito bom ter a sua companhia aqui, é um privilégio para mim, é uma alegria. E eu quero começar o programa hoje agradecendo aqui algumas pessoas, a participação delas. Todo o programa eu peço para que você possa botar nos comentários aqui a sua saudação, o lugar de onde você está nos acompanhando. E eu vou dizer aqui algumas pessoas que eu tenho visto lá os comentários e eu quero agradecer a essas pessoas aqui. Ao diácono Wagner, lá de Rondônia. Deus abençoe sua vida, meu irmão, seu coração de forma poderosa. Muito obrigado pelo seu carinho, por nos acompanhar. A Maria Ângela, Deus abençoe Maria Ângela também por estar nos acompanhando aqui sempre. O Lucas Lopes, lá do Pernambuco, Deus abençoe meu irmão, seu coração, a sua vida, muito obrigado pela sua participação. A família Macedinho, lá do Ceará, é assim que está lá no comentário ali do YouTube. Então, família Macedinho, Deus abençoe, lá no Ceará, Deus abençoe o coração de vocês. A Roseli Quirino, Deus abençoe minha irmã, sua vida, seu coração, obrigado pela sua participação. A Marlene Próspero, Deus abençoe também, minha irmã, sua vida, de forma poderosa, em nome de Jesus. E a Maria Madalena, lá de Belém do Pará. E aqui a Maria Madalena, eu quero estender o meu abraço a todos os irmãos da Igreja do Belém, a Igreja do Pará, muitos irmãos lá no Pará assistem o programa. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. E aí você não fique chateado porque eu não citei o seu nome. Calma, fique tranquilo. Bota nos comentários aí, manda a sua saudação. A gente tem como colocar o nome de todo mundo aqui, mas eu vou estar sempre lembrando aqui de você que registra lá nos comentários, deixa lá a sua saudação, tá bom? Deus abençoe a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus, de forma poderosa. Vamos ao estudo da palavra de Deus hoje? Nós estamos em uma jornada pela carta de Paulo aos Efésios. Essa carta maravilhosa, extraordinária, escrita pelo apóstolo Paulo, um dos maiores missionários da história da igreja. Ele escreve essa carta para a igreja que estava em Éfeso, uma igreja que ele plantou, uma igreja que ele teve a alegria de ver nascer. E essa carta, só uma curiosidade, ela é escrita à igreja de Éfeso, mas ela é considerada uma carta circulante ou circular. Por quê? Porque a partir da igreja de Éfeso, outras cidades também foram alcançadas pelo Evangelho. Então, essa carta ela não circulou apenas na igreja de Éfeso, ela circulou em todas as igrejas ali ao redor da cidade de Éfeso, a todas as cidades da qual foram plantadas igrejas a partir da igreja de Éfeso. Mas o autor é o apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve? Quando ele está preso em Roma, ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso. Por que Paulo escreve essa carta? Entre algumas razões pela qual ele escreve, nós estamos aqui abordando uma linha. Paulo escreve essa carta, entre muitas razões, uma delas é pelo fato de que ele quer trazer à igreja unidade. Ele quer fazer com que aquela igreja que tinha judeus e gentios entenda que Deus fez e quis para si um único povo. E esse único povo é formado de pessoas de lugares diferentes, de tempos diferentes, de países diferentes, etnia diferente, sotaque diferente, ok? Como nós promessistas. Por exemplo, aí eu estou aqui agora falando com certeza com a Igreja de Jesus da Promessa lá no Nordeste, que tem um sotaque nordestino, mas eu também estou falando com irmãos lá do Rio Grande do Sul. São gaúchos, sotaque gaúcho, cultura gaúcha, é outra cultura. Eu também estou falando aqui com os irmãos lá do norte, lá do Amazonas, lá de Rondônia, estado que eu já morei, com irmãos lá do estado do Espírito Santo, meu estado, com irmãos aqui de São Paulo. Todos têm um sotaque diferente, uma cultura diferente, mas todos fazem parte de um único povo. Povo a quem Deus amou na eternidade. Povo a quem Deus quis para si, povo a quem Deus escolheu, povo a quem Deus destinou para Ele mesmo, para pertencer a Ele.
Que coisa extraordinária, não é assim? Agora, obviamente, por causa da nossa limitação, do nosso pecado, as nossas diferenças culturais, as nossas diferenças históricas de origem, essas diferenças às vezes são trazidas para dentro do reino de Deus, do povo de Deus. E aí nós vamos ter um problema, era o que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Por exemplo, o que nós vamos ver aqui hoje é que Paulo vai deixar muito claro que esse muro que nós construímos entre nós, um muro terrível, um muro que separa promessistas, por exemplo, da igreja A da igreja B. Tem igreja que não se conversa, tem um muro. Isso não pode acontecer. Paulo vai dizer aqui, hoje nós vamos ver na leitura da carta aos Efésios, que Paulo vai afirmar que Jesus veio para destruir os muros. Entre o povo de Deus não tem muro, não tem grupinho, não tem nós de cá e eles de lá, nós contra eles. Não pode ter. Então eu quero convidar você a esse texto, que é Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. Paulo vai dizer assim, olha, não esqueçam de que vocês, gentios, falando com gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo para derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com os mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim ele nos reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo começa dizendo aqui o seguinte, não se esqueçam que vocês gentios, ele está falando para os crentes gentios da igreja de Éfeso, Paulo está dizendo, vocês eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão. Paulo está dizendo o seguinte, os judeus, eles chamavam os gentios de incircuncidados no sentido pejorativo, de que eles não tinham a marca da aliança, de que eles não eram povo de Deus. Então, havia essa rixa, havia essas acusações. Vocês não podem ser povo de Deus porque vocês não têm a circuncisão. Mas Paulo vai lembrar aos gentios e também aos judeus que a circuncisão era, na verdade, apenas um ritual exterior e humano. Ela era marca de um povo no sentido étnico da palavra. Paulo vai lembrar aqueles irmãos gentios da igreja de Éfeso, que naquele tempo, sem Cristo, eles estavam então, eles não pertenciam ao povo da aliança que Deus havia escolhido no início, que era o povo de Israel. Eles estavam fora do povo da primeira aliança. E a evidência era a ausência da circuncisão. Paulo está lembrando aos irmãos gentios que também, antes de Cristo, eles viviam afastados de Cristo. Então, eles não só apenas estavam afastados do povo da qual Deus fez uma aliança, que era o povo de Israel, como também estavam afastados de Jesus. Na verdade, eles nem sabiam de Jesus antes do Evangelho. Eles nem sabiam de Cristo, não sabiam do seu sacrifício, não conheciam nada. E por causa disso, Paulo vai dizer que os gentios não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Então estavam completamente distantes, separados. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança.
Não havia nenhuma perspectiva de eternidade, não havia nenhuma perspectiva de futuro. Essa era a condição do povo dos gentios antes do Evangelho. Mas olha que coisa interessante. Paulo está dizendo, olha, antigamente vocês estavam distantes de Deus. Distante completamente. Agora, o judeu, quando ouviu isso, quando Paulo disse essas coisas, talvez algum irmão judeu lá na igreja de Éfeso tenha dito, é verdade, amém, Paulo. Glória a Deus, é isso mesmo. Vocês não eram ninguém. O problema é que o judeu, que foi chamado para ser povo de Deus na antiga aliança, deixou de confiar em Deus e passou a confiar no chamado, na aliança. Deixou de confiar em Deus e passou a confiar na circuncisão, no sinal externo. Deixou de confiar nas promessas de Deus, em Deus e nas suas promessas e passou a confiar na lei. E passou a confiar na sua piedade. E passou a confiar nas suas obras. O judeu que vivia assim também estava tão afastado de Deus quanto o gentio que nunca tinha ouvido falar de Cristo, que não era circuncidado e que estava completamente sem esperança no mundo. A diferença é que o judeu tinha conhecimento de Deus. E nesse sentido, o seu pecado era mais grave, porque pecava contra a consciência e pecava contra o conhecimento o conhecimento que tinha a respeito de Deus. Você está entendendo o que Paulo está dizendo aqui? É que os dois estavam perdidos. O problema é que essa condição aqui, quando esses dois povos vieram para dentro da igreja, isso veio como um muro. Então, na igreja primitiva, a gente tem um movimento que funcionava assim. Você tinha o grupo de cristãos que eram os judeus e você tinha um grupo de cristãos que eram os gentios. Esses dois grupos não se misturavam. Teve um episódio que o apóstolo Paulo teve que repreender o próprio apóstolo Pedro por causa de uma atitude assim. Eles estavam fazendo uma refeição, essa história está lá na carta de Paulo aos Gálatas. Eles estavam fazendo uma refeição, Pedro com os irmãos gentios, estavam todo mundo ali comendo, Pedro conversando, sentado à mesa com os irmãos gentios. E Paulo diz que quando chegaram os irmãos da circuncisão, os irmãos judeus, os cristãos de Jerusalém que chegaram no ambiente, Pedro levantou e se afastou dos irmãos gentios. Paulo chamou Pedro de dissimulado. E lá na carta aos Gálatas, Paulo dá uma bronca em Pedro. Perceba que isso era uma cultura que estava sendo difícil de sair no seio da igreja primitiva ali. Aí você pode estar aí e dizendo assim, pastor, tá bom, mas a gente não tem judeu aqui na nossa igreja. Mas tem panela, não tem? Quais são os muros que tem dentro da sua igreja? Quais são os muros? Quais são? Mas tem dentro da igreja, muitas vezes, um olhar torto para aquele crente que creu em Jesus e que veio de uma vida muito devassa. Aquela pessoa que tem um passado muito feio, há um olhar diferenciado, há um olhar torto, como que se ela fizesse parte de um outro povo dentro do povo, ou como que se você, que se considera mais espiritual, pertencesse a uma outra casta dentro do povo de Deus. Tem casta nenhuma. Tem um autor que tem uma frase muito interessante que ele diz que aos pés da cruz o terreno é plano, meu irmão. Tudo é pecador. Tudo é pecador. Então, esse era o dilema que está acontecendo aqui. Então, Paulo está dizendo que os gentios, antes do Evangelho, antes de ser povo de Deus, tinham todas essas dificuldades, estavam afastados de Cristo, afastados dos privilégios do povo da aliança, afastados das promessas, completamente sem Deus, sem esperança. Aí Paulo diz, mas agora vocês foram trazidos para perto.
Agora vocês, gentios, que estavam longe, foram trazidos para perto. Por qual meio? Da circuncisão? Não. Da obediência da lei? Não. Dos costumes judaicos? Não. Das festas judaicas? Não. Por qual meio vocês foram trazidos para perto? Por meio do sangue de Cristo. Foi por meio do sacrifício de Jesus. E aí Paulo vai dizer no verso 14, porque Cristo é a nossa paz. E isso aqui é poderoso, essa afirmação que ele faz. Essa afirmação é poderosa, por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, se tem alguém que tinha motivo para estar irado contra outro, para estar em inimizade, para estar em contenda, para estar em acusação contra outro, esse alguém era Cristo, era Deus. Porque os homens são maus e pecadores. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Mas vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício dele. Ele entregou a vida dele por vocês, ele amou vocês. Se Cristo amou vocês que são maus, são terríveis, estavam mortos em seus delitos e pecados, suportou vocês, recebeu vocês, reconciliou vocês, como é que vocês me explicam esse muro aí no meio de vocês? Essa é a pergunta. Na ceia, meu irmão, promessista faz o lava-pés. E o muro? Esse muro vai ficar aí até quando? Eu falei sobre isso aqui recentemente. Sobre o perigo de você participar do lava-pés, da ceia do Senhor, dando em contenda com seu irmão, com divisões. A Bíblia diz que Deus odeia esse negócio. Contenda, divisão, murmuração. Tem um problema com seu irmão? Chama ele e vai resolver. Conversa. Não gostou? Fala que você não gostou. Conversa com ele. Resolve. Então, olha o que Paulo diz. Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo para ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Olha, isso aqui é muito importante. Sabe por que não pode ter inimizade entre o povo de Deus? Sabe por que não pode ter nós contra eles no meio do povo de Deus? Porque Cristo já derrubou esse muro. E muitas vezes nós estamos levantando um muro que Jesus já derrubou. Conversa é essa, meu irmão? Que separação é essa entre a igreja do leste, do oeste, do norte e do sul? Que muro é esse? Que espírito é esse? Que reconstruir um muro que Cristo derrubou? O muro da inimizade, onde um não passa para cá, o outro não passa para lá. Isso é refazer uma obra que Cristo desfez. Ele derrubou o muro, você está construindo um muro de novo. Fica para lá que eu fico para cá. E nós vamos para o céu junto? Não, não vai não. Jesus já derrubou esse muro. Aproveita que ele derrubou o muro. Aproveita que ele derrubou. A parte mais difícil ele já fez. Não existe a igreja do Brasil e a igreja da Argentina. Existe a igreja de Deus. Não existe a igreja do norte, a igreja do sul, a igreja do leste, a igreja do oeste. Não existe essa rivalidade. Não existe. Ter essa rivalidade é reconstruir um muro que Jesus destruiu. Veja o verso 15. Ele acabou com o sistema da lei e dos mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Pelo amor de Deus, não entenda esse texto errado. Aqui Jesus aboliu a lei. É mesmo? E a lei que diz para amar o próximo? Ele aboliu também?
Obviamente, o apóstolo Paulo não está falando da lei moral. O apóstolo Paulo está falando aqui para os judeus que estavam na igreja de Éfeso o seguinte: meus irmãos, esses irmãos são gentios. Eles foram salvos independente de terem obedecido às leis cerimoniais do judaísmo. Eles são recebidos no corpo de Cristo, salvos e alcançados, perdoados por Cristo Jesus, independente se eles fazem ou não. As leis e ordenanças que a sua cultura, que o judeu tem, independente. Vocês não podem exigir isso deles. Vocês não podem exigir que eles só serão aceitos como irmãos, eles só são aceitos como povo de Deus se eles forem circuncidados. Não faz o menor sentido. Então é dessas leis que Paulo está falando aqui. Das leis cerimoniais, das leis judaicas que tinham a ver com a identidade judaica. Obviamente, Paulo não está falando aqui da lei moral, porque se ele estivesse falando da lei moral, então aqueles crentes, Paulo estaria se contradizendo, porque e a lei que manda amar. E amai-vos uns aos outros. E amar o seu irmão. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como é que a gente faz? Então essa lei, então também Jesus já acabou com ela, é isso? Não, obviamente que não. Ela está implícita aqui, inclusive. Quando Paulo está falando do sistema, ele acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz. Ele está falando daquelas leis, mandamentos e ordenanças que causavam o problema da comunhão entre judeus e gentios. Vocês só podem ser aceitos como povo de Deus se vocês guardarem as festas, as luas, a circuncisão, terem tudo isso. É desse tipo de lei que Paulo está dizendo que Cristo acabou, que ele cumpriu. Ele não está falando da lei moral, obviamente, porque senão pode matar, senão pode roubar. Afinal de contas, Jesus acabou com essa lei? E é assim? Obviamente que não. Essas são as boas obras que Deus preparou para nós de antemão, que Deus planejou? Pecar? Não. Então não é isso. Então o apóstolo Paulo continua no verso 16 dizendo: assim ele, Jesus, os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Percebam que a nossa relação com o nosso irmão diz a respeito da nossa relação com Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte: com a morte de Jesus, com o seu sacrifício, ele reconcilia-nos com Deus em um só corpo. Então, para mim afirmar que tenho comunhão com Deus, eu preciso afirmar que tenho comunhão com o corpo de Cristo. Eu preciso afirmar que faço parte do mesmo corpo com o meu irmão. É isso. Verso 17 para a gente concluir. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distante deles, como os que estavam perto. Para os dois. Tanto judeus como gentios. Agora, por causa do que Cristo fez, temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. O que Paulo está terminando aqui dizendo é o seguinte: irmão, ele termina com alegria. Ele está dizendo assim: uma das melhores coisas que o Evangelho traz para nós, um dos maiores benefícios que o Evangelho nos proporciona é ter acesso a Deus. E Paulo está dizendo assim, olha, vamos fazer a retrospectiva. Paulo está dizendo assim, olha, lá na eternidade, Deus quis um povo para ele. E ele criou esse povo para ele por meio de Cristo. Esse povo nasceu pecador, caído, escravo do pecado e do diabo.
E um dia Deus, pela fé, pela graça, chamou esse povo foi resgatado, redimido. Mas esse povo veio para o mesmo lugar e havia diferenças, havia um conflito. Aí Paulo vai dizer assim, olha, mas vocês precisam olhar para Cristo. Cristo perdoou tanto um quanto o outro. Os dois estavam longe. Quer dizer, um estava longe, o outro estava perto, mas os dois estavam perdidos. Mas Deus, em Cristo, trouxe os dois e fez dos dois um único povo. E agora, diante disso tudo, Paulo termina dizendo, agora nós temos acesso ao Pai. Quem tem acesso ao Pai? O gentil e o judeu. Quem tem acesso ao Pai? Como nós temos esse acesso ao Pai? Como um único povo. Como um único povo nós temos acesso ao Pai. Um único povo. Todos juntos podemos acessar, nos relacionar, ir a Deus como um único povo. E não mais como gentios, judeus, brasileiros, argentinos, dos norte, do sul. Não, como povo de Deus, nós nos apresentamos diante de Deus. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós bendizemos o teu nome. Senhor, os muros que estão sendo levantados em cada igreja, Pai, perdoa esse pecado. Perdoa esse pecado, pois Cristo destruiu esse muro. Senhor, interrompa essa obra agora. Espírito Santo, caia o temor do Senhor sobre cada coração. E que esse muro que está sendo levantado seja demolido pelo perdão, seja demolido pela inclusão, seja demolido por receber um ao outro em Cristo, no corpo de Cristo, na igreja, por causa daquilo que Cristo fez. No nome de Jesus. Amém. Querido irmão e irmã, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu coração. E não se esqueça de botar aqui nos comentários o seu nome, o lugar de onde você está nos acompanhando. É sempre importante, como eu falei aqui, eu citei aqui alguns nomes no início do programa, a gente pode citar o seu, quem sabe, da próxima vez, tá bom? Vai ser uma alegria pra gente. Eu quero desafiar você, se você ainda não é, a ser um parceiro desse programa. Você já é um parceiro desse programa? Ainda não? Então, seja um amigo da missão. Você pode fazer isso acessando o QR Code, as informações que aparecem aqui abaixo, para que você possa participar dessa corrente missionária. Amém? Queridos irmãos, nós voltamos aqui na próxima semana, se Deus quiser. Um forte abraço para você, Deus abençoe o seu coração e até lá, se Deus quiser.